indígena. Como a gente fala e como a gente conversa sobre cultura indígena com as crianças. Os livros são a melhor forma. E eu tenho aqui em casa 3 livros muito interessantes para conversar com as crianças sobre cultura indígena. Vou mostrar esse primeiro aqui, ó, Tulu, de Donald Buchwald. Esse aqui, ele tem uma versão um pouco mais completa também, que eu já vi, mas esse aqui ele é bem simplesinho, ele tem frases bem curtas, bem cartonado, interessante para crianças bem pequenas. E ele tem frases bem simples e vai conversando com as crianças sobre o que tem na mata lá do Tulu. E é interessante que a gente vai conversando, vai lendo e vai procurando nas imagens quais são os animais que ele tá vendo, né? O que a gente tá observando aqui. E a gente vai conversando. E a gente vai até os passarinhos e os peixes, a gente procurou na internet quais eram os nomes. Por exemplo, aqui tem o lambari, tucunaré, e a gente foi procurando eles na internet para descobrir como eles eram e quais eram os desenhos, porque a gente não sabe. A gente é meio leiga para saber quais são os peixes, né? E os passarinhos também, alguns a gente até conhece, né? Mas enfim, e esse livro aqui, ele é muito legal e muito simples, muito interessante para crianças menores. E é bem simples de falar a relação dos indígenas com a floresta, com a mata. Bem bonito esse aqui. A cultura indígena tem muita influência na vida da gente. Chimarrão já é um deles, né? Vem da cultura indígena. Mas eu tenho esse livro aqui que também fala muito sobre as palavras que a gente fala que tem origem indígena. É muito legal. Esse aqui a gente também conseguiu pelo Itaú, mas ele também tem a versão para comprar. E o tupi que você fala, é muito legal esse livro. Por quê? Porque esse livro vai trazendo para as crianças palavras que elas sabem falar e que são do tupi, né? Então é muito legal, por exemplo, guri, jabuticaba, então vai contando todas essas palavras que as crianças conhecem e que está no tupi. É muito legal. Então a gente vai conversando, vai relendo, vai conhecer as palavras e eles se dão conta que eles conhecem as palavras e que eles não se dão conta que eles falam tupi. É muito legal essa história, vale a pena. Essa história aqui, ela dá muita ênfase também às coisas que são de natureza também. E, claro, que tem tudo a ver com a natureza, a cultura indígena, né? Mas é muito legal e é legal de trabalhar com eles também. Esse livro aqui é interessante também de ler mais vezes e conversando cada vez sobre outras palavras que eles vão descobrindo que é tupi, que eles falam. E pra gente perceber que a gente tem um pouquinho da cultura indígena dentro da gente, com o tupi que você fala. Uma história que vai tratar sobre a cultura indígena, nada estereotipada e limitada. Sou indígena. Por quê? Porque ele, além de ser magnífico, que traz a cultura indígena como ela realmente é, ele foi escrito por descendente de indígena e desenhado por uma indígena. Então, ele traz realmente a característica da cultura indígena. E se vocês vão ver, além de muito colorido, ele tem uma leitura simples e ele é muito legal de ir acompanhando as características da cultura indígena. Eu simplesmente me apaixonei por ele. E ele vai, sim, contando, sim, sou indígena e sim, sou curandeira, todas as características da cultura indígena, da relação com a natureza. É muito linda. A parte que eu achei fantástica, que eu achei muito interessante, que é a parte em que ela mostra essa aqui, ó, sim, peço licença para entrar em outros mundos, porque nenhum me pertence. Eu achei fantástica essa história. E ela vai trazendo também muitas das características da cultura indígena e até palavras indígenas, que a gente pode ir trabalhando com as crianças também. Ela vem também trazendo as tribos indígenas no Brasil, né? E ela também tem um final muito legal e ela vai trazendo também das cores que
que eles pintam o corpo, né? E ela vai terminando assim também, ó. Sou guardiã de Pachamã. Essa história aqui é sensacional. Ela não tem nem comparação com nenhuma que eu já vi. Ela é muito simples, ela não vai trazer um enredo, ela não vai trazer uma história, mas ela vai contar como é ser indígena. E ela traz todas as características e a relação com a natureza que eles têm, e esse livro consegue trazer. E é a cultura indígena, como eles estão falando, é muito bonita de ver. Vale a pena. E ele tá sensacional. O preço dele é sem comparação, não tem como dizer que você não pode comprar esse livro. E trabalhar sobre a cultura indígena é trabalhar um pouquinho das nossas descendências, não é? Porque tudo que a gente tem, que a gente já teve, tá ligado também com a cultura indígena. Vale a pena. Também tem um pouquinho de indígena dentro da gente. E a gente também é o melhor. Sou também indígena. Esse livro tem que estar na biblioteca de vocês, com certeza.